é uma grande virada de chave. Vai lá, Maravilha, Maurício. pessoal. Muito bem-vindo a todos. Eu sou Maurício Nader aí, para quem não me conhece ainda. Vão conhecer melhor aqui durante a aula de hoje, mas, mais uma vez, gratidão pela presença de todos. E vamos dar início aqui ao nosso projeto, né? Onde eu e a Thaís juntamos aí a nossa experiência de trabalho, o tempo que a gente já está aí na estrada, né? Eu já há 28 anos, Thaís, se não me engano, há 25, né, Thaís? E juntamos nossas forças, nossos conhecimentos para que a gente pudesse trazer esse programa para vocês, que é o 91 A Virada, que é um programa exclusivo, né, que foi projetado com muito carinho, em cima das demandas que tanto eu quanto a Thaís identificamos todos os dias nos nossos atendimentos, nos nossos consultórios, que tem a ver justamente com o processo de reprogramação mental estratégica, né, porque hoje eu acho que dificilmente a gente vai achar alguém que não precise, né, todos precisamos reprogramar nossas emoções, reprogramação mental, e também vamos falar muito de saúde integrativa, que já é mais a minha área, e como essas duas áreas se conectam, como é que a gente costurou e amarrou tudo isso para que a gente pudesse trazer o melhor, o extrato do extrato do extrato de tudo que a gente já construiu na nossa carreira aqui para vocês. Tá joia? Então, o 91 é um programa que vai marcar realmente o início de uma nova direção aí na vida de vocês, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui a nossa apresentação, ok? Então, vou deixar a Thaís conduzir aqui no início, né? Porque esse conteúdo é um conteúdo que ela domina com muita maestria, e a pergunta é justamente essa que eu estou compartilhando aqui na tela, né? Diga aí, Thaís. Vamos lá, Brasil, vamos lá, todo mundo, somos um. Então, quantas e quantas vezes, para e pensa, tá? Mas antes de eu fazer as perguntinhas, eu vou pedir para a gente fazer só um exercício de respiração para nos trazer para o estado de presença. Porque todas as vezes em que nós vamos receber novas informações ou rever aquilo que já foi visto, é importante que nós estejamos no estado presente, no estado do agora, silenciar as vozes internas, focar no presente, estarmos aqui nesse momento. Então, vou sugerir para que vocês possam colocar os pés no chão, voltar as mãos para cima, colocar no colo, fechar os olhos, silenciar o nosso coração e permitir você passar por esse momento seu com você, tá? Então, a gente já vai fechar os olhos um cadiquinho, inspirar bem fundo e soltar a palavra paz, até o último ar do pulmão sair. Vamos lá? Paz. Mais uma vez, respira bem fundo. Paz. Mantenham os seus olhos fechados só por um minutinho, gentilmente, para que vocês possam focar na minha voz, estarem presentes e abra o coração para tudo de novo que está por vir e aquilo que você já conhece rever, para que dessa vez você realmente, de fato, vire todas as chaves que estão emperradas, que estão travadas na sua vida, porque o Maurício, desejamos isso com toda a força do nosso coração, assim como tem funcionado para nós, vai funcionar para vocês. Basta vocês quererem, viu? Pode abrir os olhos. Quem quiser permanecer de olhos fechados, pode também. Apenas sinta o seu coração. E aí eu pergunto, você já passou por isso? Você sabe o que precisa fazer, mas não faz? Começa algo, tem a intenção, mas para. Tem vários sonhos, vários desejos, vários objetivos, mas não consegue nunca conseguir fluir, deixar fluir tudo que precisa ser fluído, né? Então, a gente vai conversar sobre isso com vocês nesse projeto a partir de hoje, que não é falta de informação, às vezes pode até ser, né? Porque o conhecimento, quando chega até nós, a gente consegue deixar fluir com mais frequência. Pode ir, por favor. Você que está aí comandando os slides, Maurício. Perfeitamente. Quando a gente fala que não é falta de informação, é porque assim, hoje a gente realmente é bombardeado, né, por informações boas e também outras não tão boas. A gente precisa saber escolher
mas a gente tem hoje em dia, né? Então, muitas vezes é o que a Thaís estava comentando. Tantas e tantas coisas que a gente sabe que precisa fazer, entre cuidar da saúde, entre, enfim, sair de uma relação que está te fazendo mal, e tantas decisões que a gente sabe que precisa tomar, mas existe alguma trava, alguma questão interna que impede a gente de agir por algum motivo, e é justamente isso que nós vamos trabalhar no programa. Então, segue aqui para o próximo slide, que é justamente A o que questão não nós é vamos trabalhar. saber, e sim transformar intenção em ação consciente, tá? Nós iremos falar aqui para vocês conteúdos muito ricos que vão fazer com que vocês deem esse estralo e essa ascensão tão merecedora. Perfeitamente. E aí, o que acontece? Essa parte eu adoro quando o Maurício fala, porque ele explica muito bem. Vai, Maurício. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente inicialmente tem a motivação de fazer algo, né? A gente eu como sou fisiologista clínico, né, da área da saúde, então vamos usar a saúde como exemplo, mas isso serve para tudo, tá? Você surgiu aquela motivação que você fala que muitas vezes vem na virada do ano, né, gente? Muitas vezes, né? Eu vou cuidar da minha saúde, esse ano eu vou me priorizar, esse ano eu vou começar a fazer exercício, vou me alimentar melhor. E você tem a motivação, começa o processo, tá? Mas você começa o processo de uma forma muitas vezes desorganizada. Existe um método para que essa transformação aconteça, e muitas vezes você vai no que a gente chama de no peito e na raça, né? Eu vou fazer, vem a tentativa, depois de um tempo vem o cansaço, tá? Vem aquela sensação de que aquilo não está funcionando, não está sendo eficiente. Eu costumo dizer muito uma frase: você não percebe que o benefício está sendo maior que o sacrifício, e aí depois do cansaço vem o abandono. E você abandona o processo, e daqui a pouco, daqui a um tempo, seu corpo começa a pedir de novo, a gritar de novo, né? Então você precisa recomeçar, você precisa. Estou falando de saúde, mas serve para tudo. Você precisa reiniciar esse processo, então você vai para o recomeço, se motiva novamente, tenta novamente, cansa novamente, se abandona novamente e fica nesse ciclo que ele Vicioso. não vai para a adaptação positiva, que é o que a gente quer. Então, quantas e quantas vezes isso já aconteceu na vida de cada um de vocês que está aqui presente? Na minha, com certeza, já aconteceu, na da Thaís, com certeza já aconteceu, mas a gente teve a capacidade de se reprogramar e de conseguir entender a metodologia que a neurociência traz para a gente, dessa transformação, dessa mudança de hábitos, dessa mudança, dessa reprogramação mental, para que a gente consiga, sim, realizar tudo que a gente sabe que precisa. E dentro disso aí estão os nossos sonhos aí, nossos desejos, nossas necessidades, nossas vontades. Então, esse ciclo é um ciclo muito importante de vocês entenderem, porque ele não acontece por falta de motivação, como vocês estão vendo. A motivação, ela está lá dentro, mas muitas vezes por falta de orientação, de método, de algo que seja realmente validado, que a gente sabe que funciona, e isso já foi estudado pela neurociência e validado cientificamente. É importante que vocês entendam isso. Thaís, quer complementar? Vamos para o próximo slide. Inclusive, posso complementar, porque, inclusive, gente, são técnicas e metodologias que nós aplicamos em nós. Então, funciona, não é um teste. É só você querer que tudo dá certo. Exatamente. Enfim, por que que isso acontece? Né? Então, a Thaís vai falar primeiramente aí dessa parte mental, né? E depois eu falo da parte do corpo. Se é que dá para separar, tá, gente? A gente está separando só didaticamente aqui. Isso, Na até porque verdade, é tudo é tudo uma uma coisa junção. só. É isso mesmo. Bom, o que acontece, gente? Desde a gestação das nossas mães, tudo que a nossa mãe experienciou com relação à emoção, e a partir do terceiro, quarto mês de gestação, a gente também escuta. Então, ali as crenças começam a ser formadas. Então, a gente repete padrões sem saber se são certos ou se são errados, se são positivos ou se são negativos, se são tóxicos ou se são para nos ascender e nos elevar cada vez mais. E tudo isso vira crença, sendo elas possibilitadoras ou limitantes, né?
Tem até depois dar uma corrigida ali no texto, tá bom, Maurício? É autossabotagem junto com 2 Ah, S. sim, De repente deve ter sido o corretor. perfeito. E aí gera a autossabotagem, a gente acaba fazendo coisas que assim, eu me programo, amanhã eu começo. Semana que vem, com certeza. Não, mês que vem, não, ano que vem, porque agora eu estou com outras prioridades. Porque, na realidade, a gente não sabe traçar metas neurologicamente corretas com o conhecimento que a gente tem. Então, a gente fica muito limitado. A gente não percebe a autossabotagem. A gente acha que aquilo ali é normal e que a gente está priorizando o que é certo e não é. E daí vem a procrastinação. A gente procrastina, vai empurrando com a barriga, e aí se torna o quê? Um vício emocional do vitimismo. Aí vem a culpa. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, minha Nossa Senhora, de novo. Ô, Senhor, aí começa a lamentação, que se torna um vício emocional do vitimismo por conta da sua própria carência do seu conhecimento. Você não sabe, você se torna uma vítima de você mesmo ou não tem a autorresponsabilidade, joga a responsabilidade. A culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, e você zero de autorresponsabilidade. E daí vem as consequências que o nosso corpo vai falando e que o Maurício vai complementar, e depois eu quero dar um adendo com relação ao que está no final ali da parte dele. Perfeito, perfeito, Thaís. Então, como eu disse para vocês, essa separação que a gente está fazendo mente e corpo, ela é puramente didática, tá? Quando a gente trabalha com saúde integrativa, a gente aprende que o seu corpo conversa com ele mesmo o tempo inteiro. É todo mundo num grupão de WhatsApp, tá? Cérebro, mente, coração, pulmão, músculos, órgãos em geral, tecidos, tudo é uma coisa só e o seu corpo conversa com ele mesmo o tempo todo, tá? Então, o mental influencia no físico, o físico influencia no mental, e a nossa proposta aqui é de fazer um trabalho integrativo unindo esses 2 pilares, porque uma grande crítica que eu tenho à área atuação, à área de saúde como geral, é que ela vem se especializando tanto e dividindo tanto o nosso corpo em partes que esqueceu de olhar o todo, né? E o todo ele é fundamental no processo. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar do corpo, existe uma questão muito importante que vocês precisam entender sobre o cérebro, que o cérebro ele é puramente químico, tá? E para que essa química cerebral funcione, eu estou falando lá do último item, tá? Química cerebral desregulada. Por que, que a química do nosso cérebro desregula? Porque ela precisa de alguns pilares para que ela esteja regulada. Dentro desses pilares está o sono de qualidade, ele vai modular a química cerebral. Está o intestino, quem nunca ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Então, o intestino é extremamente importante nas suas emoções. Às vezes as pessoas não têm essa informação, então por isso que a gente está voltando aqui nesse ponto da informação. Muitas pessoas não sabem que o que elas comem influenciam diretamente nas emoções dela, tá? Quando a gente fala de hipocinesia, talvez quase ninguém tenha ouvido falar essa palavra, mas é baixa quantidade de movimento, tá? É importante que vocês entendam que uma das funções principais do cérebro existir é o movimento. Só ser vivo que se movimenta tem cérebro. Portanto, o seu cérebro nunca vai funcionar em plenitude se você não tiver a quantidade de movimento necessário que o seu corpo, pela natureza dele, precisa. Tá? Então, isso também regula a química do cérebro. Hoje a gente, por exemplo, tem estudos mostrando que o exercício e a atividade física, eles são mais eficientes para tratamento de depressão e ansiedade do que as próprias medicações. E com a grande vantagem de que eles ganham efetividade ao longo do tratamento, ao passo que as medicações perdem efetividade ao longo do tratamento. Tá? Obviamente que também a gente vai falar de estresse e ansiedade, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que uma coisa modula a outra, né? Então, para que você faça uma reprogramação mental estratégica, é importante que, simultaneamente a isso, a gente vá modulando a química do seu cérebro através dessas ações que a gente está propondo aí. Porque se essa química do cérebro está desregulada, isso influencia no que a gente chama de padrão neurocomportamental, ou seja, vai mudar teu comportamento. E a química do cérebro desregulada vai fazer com que você se comporte de uma forma diferente. E aí, de uma forma irritada, de uma forma com variações de humor. E isso faz
aí é que eu quero chegar. Faz com que você deixe de tomar as decisões que você precisa tomar. Com a química do cérebro desregulada, as suas decisões não são assertivas. E, por outro lado, também, se a gente não trabalhar em cima dos pilares, se a gente não for em cima de entender o porquê que a gente tem aquele comportamento que faz com que a gente não durma bem, faz com que a gente não se movimente, que a gente não coma bem, portanto, tem um intestino disfuncional, você também não consegue regular a química do cérebro. Então, vocês estão entendendo que é uma coisa só? E é por isso que a nossa proposta do 91 é trabalhar os dois simultaneamente, porque não faz sentido, já diria, corpo são, mente sã. Né? Então, nós estamos trazendo para o programa a Super Thaís, né, que é especialista em reprogramação mental, né, e eu que já sou mais da área aí fisiológica, né, do corpo, e, obviamente, de tanto estudar fisiologia, não tem como a gente separar a mente de corpo, porque é tudo uma coisa só, quando a gente fala de saúde integrativa. Tá joia? Thaís queria complementar, mas era importante que vocês entendessem o porquê que a gente vai trabalhar isso junto. Tá, só para complementar essa questão aqui do estresse, da ansiedade, entra também a insônia, a agitação, que pode até se transformar numa síndrome do pânico, né? E numa tendência ao autoextermínio. Então, tudo é uma ascensão. O trem vem, como é que diz lá em Minas? O trem vem, nasce, e se você não arranca o mal, a raiz, a erva daninha pela raiz, ela vai se espalhar. E é por isso que a gente está com essas técnicas que de fato funcionam, para que a gente possa arrancar tudo, tudo pela raiz, todas essas ervas daninhas. Então, nós iremos aprender a esvaziar-se, tirar todo o lixo que foi imposto e que a gente, sem ter consciência, acabou juntando aquela sujeira, juntando aquelas informações como se fossem verdades, desentulhar para plantar novas sementes, sementes de reconexão do você com você, né? Eu acho que isso a gente vai falar um cadinho mais para frente, acho que é no próximo slide, salvo engano, e aí eu acabo me empolgando e antecipo. Aí, ó. Aqui tem uma grande imagem aqui que a Thaís vai comentar um pouquinho sobre. Isso, sobre essas conexões neurais. Então, a gente vai fazer com que aquela ramificação que já está construída, visualize teia de aranha, visualize essa aí, ó, dá uma olhada nesse trem, coisa mais linda que são as conexões neurais. E através de várias técnicas de repetições, algumas ferramentas sob forte impacto emocional, algumas ferramentas de estado de consciência, outras ferramentas de, opa, que é isso? Não tinha parado para pensar nisso. Várias ferramentas, todas elas vão fazer esse despertar da consciência e vão gerar novas conexões neurais, que a gente vai falar sobre a neurociência, sobre essa flexibilidade dos neurônios, né? Sobre os neurônios serem citoplasmáticos, e aí eu deixo com o Maurício também falar mais um cadinho para acrescentar aí. Eu sou perdidamente apaixonado por neurofisiologia. Então, é um assunto que eu gosto de falar muito, e eu quero trazer esse conceito para você, já que a gente está falando de conexões neurais, eu quero trazer um conceito muito interessante para vocês entenderem, e eu vou usar uma metáfora para explicar para vocês o que a gente chama de trilhas neuronais, tá? Então, trilhas neuronais é o seguinte, gente, vamos supor que você comprou uma casa num terreno grande, imenso, né? Mas que ninguém nunca morou lá nesse terreno. Tá? A casa foi construída agora, ok? E tem um matagal imenso. Você comprou a casa e no primeiro dia você chamou ali a sua esposa, o seu marido, falou: vamos dar uma voltinha pelo terreno para ver como é que são as coisas? Vamos. Deu uma passeada ali no terreno e você encontrou ali um lugar, uma árvore maravilhosa, e você falou assim: poxa, aqui ia ficar legal fazer uma casa na árvore, né, para as crianças. Então, eu acho que a gente podia fazer. Legal, vamos fazer uma casa na árvore. Ela fica a 50 metros da casa principal. Só que para chegar nessa casa da árvore, o que que acontece? Você passa por um matagal enorme, você se arranha, você se coça, você se machuca, mas você é uma pessoa insistente. E todo dia você está indo lá levar material para construir a casa na árvore. Então você passa ali uma vez, 5 vezes, 20 vezes, 50 vezes, e aí começa a acontecer o quê? Começa a se formar
uma trilha ali naquele caminho, não é? Essa trilha, ela faz com que o processo de você chegar até aquela na casa, na árvore, e voltar, seja cada vez mais fácil, porque a trilha está formada, você já não se arranha, você já não se coça, você vai e volta com muito mais velocidade, muito mais rapidez. E quando a gente fala de trilhas neuronais, de conexões neuronais, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então, eu gosto de dizer a seguinte frase: tudo que a gente faz muitas vezes, a gente fica muito bom em fazer aquilo ali. Se a gente tem o hábito de assistir Netflix tomando sorvete, nós vamos ficar muito bom em assistir Netflix tomando sorvete. Se a gente tem o hábito de reclamar, a gente vai ficar muito bom em reclamar. Por quê? Porque essa trilha vai sendo formada aqui dentro, no teu cérebro. E a partir do momento que ela é formada no teu cérebro, assim como a casa na árvore, fica cada vez mais fácil você caminhar por aquela trilha. Então você começa a repetir padrões. E é justamente de por isso, vocês estão entendendo a conexão do nosso trabalho? A gente começa a repetir padrões. Só que o seu cérebro, ele é neuroplástico. O que acontece se agora as crianças já cresceram, brincaram muito na casa na árvore, não querem mais saber, ficaram adolescentes, não vão mais lá. O que vai acontecer com a trilha? Vai crescer mato de volta. Vai crescer mato de volta e a trilha vai se apagar. Tanto a boa quanto a ruim. Então, eu gosto sempre de dizer uma palavra. Quando a gente fala algumas coisas assim de mudança de hábito, né, de reprogramação mental, a gente escuta, tanto eu quanto a Thaís, a seguinte frase: ah, mas não tem jeito não, eu sou assim. Eu falo, você não é assim. Você está assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não, gente, pelo amor de Exatamente. Deus. E eu falo, você não é assim, você está assim. Tá? Pega as pessoas que são mais, já têm mais idade da sua família e pergunta se hoje elas são do mesmo jeito que elas eram quando tinham 20, 30 anos. Não são. Porque você não é assim, você está assim. E o seu cérebro é igual uma massinha. A gente consegue dar o formato que a gente quer se a gente faz os exercícios corretos, os estímulos corretos, e para isso existe técnica. Por isso é que eu falei no começo da aula, não é no peito e na raça. Você tem que entender o método que faz com que isso seja formado no nosso cérebro. É justamente isso que a gente vai trabalhar dentro do 911. Tá, isso que é à vontade para complementar. Não, é isso mesmo. Perfect. Pode continuar, estranho. Então vamos lá, Próximo vamos para a slide. próxima. Então, agora chegou a hora da virada. Né? Nós falamos aqui de todas as questões, de todos os problemas, as situações que acontecem, e agora nós vamos justamente para a virada. Por que o programa chama 911 a virada? Acho que deu para entender. Né? É porque realmente é um programa de resgate, é um programa que vai transformar a sua vida, e é aquela coisa que a gente fala assim, muitas vezes no começo do ano, né? Esse ano eu quero dar uma virada na minha vida. Só que agora você não vai fazer sozinho, você vai fazer com gente que sabe muito bem o que está fazendo, que estudou muito a fundo isso, e que não vamos dizer o que você vai fazer. Muito pelo contrário, vamos pegar nas suas mãos e vamos fazer junto com você, passo a passo, construindo essas trilhazinhas do bem. Isso Tá aí. joia? Vamos acender essa luz divina aí. E a gente vai falar um cadinho sobre o sistema límbico, que é a respeito da amígdala cerebral. Tá? A amígdala é esse trem bem petitinho aí, ó, que tá lá embaixo, que ela coordena ou descoordena as nossas emoções. Ou a gente se mantém equilibrado, ou a gente se desequilibra. Já passaram por alguma situação em que você também paralisa? Tipo, putz, eu não sei nem o que reagir, eu não tô conseguindo reagir. Ai, por que eu não consegui reagir? Por que eu não consegui falar? Ou porque eu estourei? Tem pessoas que estouram sem perceber. De repente falou o que não era para falar, ou tomou alguma atitude gravíssima e que depois que ela volta em si, o que eu fiz? Ela nem sabe o que ela fez, porque ela estourou, ela foi para um nível de tanto estresse, de tanta reatividade, que ela nem sabe o que ela falou, nem muito menos o que ela fez. E assim também acontece quando a pessoa paralisa ou simplesmente quando ela recua demais ao invés dela ir e falar o que ela tem para falar. Então, a gente vai aprender vários exercícios, várias técnicas de respiração, de concentração,
para que nós estejamos sempre no estado presente, porque isso acontece como uma defesa do nosso próprio organismo. Nosso próprio organismo, ele tem essa defesa do cérebro, que o cérebro quer que a gente se mantenha na zona de conforto. Aqui tá seguro, não mexe em nada não, igual aquele personagem, não mexe em nada não. Deixa do jeito que tá e segue em frente. E não, a gente merece trazer essa ruptura de sair da zona de conforto e ter novos resultados, resultados esses extraordinários, porque as técnicas fazem o nosso cérebro expandir e visualizar o leque de infinitas possibilidades. E a gente aprende a focar no que a gente tem de melhor, nos nossos pontos fortes, ao invés de focar nas nossas sombras e paralisar de vez. Entenderam? Perfeito. Excelente explicação. Só para complementar, gente, Isso. a amígdala que vocês estão vendo aí é o nosso radarzinho de ameaça. Tá? Uma das funções mais primárias de existir do cérebro é sobreviver. O cérebro foi feito para que você se mantenha vivo. Lembre-se que a gente não nasceu dentro de um apartamento, tá? A gente nasceu e a gente morou no meio do mato, exposto a risco de vida o tempo inteiro. Por isso existe a amígdala. E a amígdala eu gosto de dizer o seguinte, imagina, eu e minhas metáforas, né? Vamos lá. Imagine que você comprou um carro, né, e mandou instalar um alarme no carro, e dentro do alarme tem aquele sensor de movimento, né? Vocês devem conhecer. Se tiver um movimento dentro do carro, o alarme dispara. E aí você estacionou no shopping, uma pessoa achou seu carro bonito, está passando do lado de fora, olhando seu carro, nossa, que carro bonito, e toca o alarme. Fala, pera lá, esse sensor está muito sensível. Ele está identificando como ameaça algo que não é uma ameaça. Né? A pessoa está passando do lado de fora do carro. O que você vai fazer? Você vai pegar o carro, você vai levar no mecânico e vai pedir, esse sensor está muito sensível, está tocando com gente passando de fora. Ele vai lá, vai ajustar, e agora corrigiu, ele só toca quando alguma coisa passa do lado de dentro. Isso é a nossa amígdala. Tá? A nossa amígdala é exatamente assim que ela funciona. E para que você identifique uma situação de ameaça, aí é que está o grande X da questão. Não precisa ser uma ameaça real. Um pensamento. Tá? Quem aqui nunca passou pela seguinte situação? O seu chefe te manda uma mensagem ou te liga e fala assim, olha só, amanhã passa de manhã na minha sala que eu preciso conversar com você. Acabou o seu dia. Acabou o seu dia. Terror e pânico. E não faz mais nada durante o dia. Nada. Você começa a suar frio, seu coração acelera, sua pressão arterial aumenta, você já começa a imaginar que você vai ser demitido, você já começa a procurar emprego novo, né? E existe um fato. Qual é o fato? O seu chefe quer conversar com você. Todo chefe precisa conversar com um colaborador, tá? O resto é tudo coisas que a sua mente produziu. Só que, embora o pensamento seja virtual, a emoção que você sente ela é real. E o malefício que aquilo traz para a sua saúde é real. Isso é provocado justamente pela amígdala, que por natureza, como a gente morava no meio do mato, ela precisava ser hiperativa, senão a gente não estaria aqui hoje. Mas os grandes neurocientistas dizem, nosso cérebro não foi feito para rodar em 2026. Tá? Porque é muita informação, muito pensamento, joga para o modo de fuga ou luta, essa é a função da amígdala, modo de fuga ou luta, vou ter que fugir ou vou ter que lutar. E você vive naquela situação como se você tivesse que fugir ou lutar, que você está no meio da selva com um lobo te encarando. E não é assim. Então, qual é a nossa proposta que nós vamos fazer através de exercícios? Nós vamos modular a atividade da sua amígdala. Nós vamos ser os mecânicos que vocês levaram o carro e vão falar assim, pera lá, tá muito sensível isso aqui, vamos dar uma ajustada, porque tudo você identifica como ameaça, vai para o modo de fuga ou luta, e no modo de fuga ou luta você está decidindo só com o emocional, e aí você tende a tomar decisões que não são assertivas. Entenderam aí o X da questão, né? Bora para o próximo slide? Bora. Então, vamos lá. Thaís, é você. Vamos lá. Vai que é sua, Thaís. Que é minha, Thaís, com TH acento no I. Então, amados, o que acontece? A gente vai trazer os padrões para o consciente. Então, com as ferramentas, a gente consegue vislumbrar e visualizar aquilo que está dando certo
e aquilo que não está dando certo. Então, a gente vai fazer aplicações de ferramentas que vão trazer... Eita, eu estou fazendo tudo errado, eu estou insistindo ao invés de persistir. Eu estou dando murro na ponta da faca. Eu estou me sangrando todinho e continuo dando murro na ponta da faca. Tem até uma figura que eu sempre vejo, ele sempre apresento, depois vamos até colocar na próxima apresentação para a próxima turma, que é um homem subindo a escada, ele cai, volta, sobe a escada, cai, volta, sobe a escada, cai, volta, sobe a escada, cai. Gente, a pessoa está lá batendo a cabeça e continua batendo a cabeça. Então, a gente vai trazer essas questões para acorda, você está fazendo errado, né? Com isto, iremos conseguir vislumbrar o que é de fato nosso. Porque, por exemplo, eu e o Maurício temos personalidades completamente diferentes e também os traços, as linguagens de amor. Ele tem as questões dele a serem melhoradas. Eu tenho as minhas sombras, ele tem as dele. Cada um de vocês é assim. Então, quando a gente traz as ferramentas, isso é até muito importante falar para vocês, quando a gente traz a aplicação das ferramentas, vocês não vão se conectar à minha personalidade ou à personalidade do Maurício, não. Vocês vão se reconectar com a sua pura e verdadeira essência. Você com você. É você com seus princípios e valores. É você com tudo que você tem de melhor, com todos os leques de infinitas possibilidades, que vai fazer você resgatar essa luz divina que você é. E é isso que a gente potencializa, porque a gente aprende a traçar metas neurologicamente corretas e ter um plano de ação que vai ser de acordo com você, com as suas metas, com os seus sonhos, com a sua persona, com a sua missão, com o seu propósito. Vou dar um exemplo para vocês, rapidinho. Eu já fui obesa, né? Eu já pesei quase 150 quilos, 160 quilos ali. Quando eu fui traçar a minha meta de emagrecimento, que eu precisava eliminar os meus 70 e poucos quilos, eu visualizei um corpo de uma mulher que tinha um biotipo parecido com o meu. Por exemplo, uma pessoa de estatura baixa. Amanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Flor. Gratidão pela sua presença. Vou pedir só para você desligar o microfone, por favor. E aí, o que acontece, gente? Quando eu fui traçar as minhas metas, eu tinha que procurar um corpo de visualização de futuro de uma mulher que tivesse um biotipo parecido com o meu. Porque vocês imaginam, eu tenho 1,58, pesando quase 160 quilos. Vocês imaginem eu visualizar a Gisele Bündchen. Meu cérebro vai totalmente auto-sabotar para o resto da vida, vai procrastinar, porque eu não estou traçando uma meta neurologicamente com o meu biotipo, Thaís. Então, eu precisei tratar na raiz essas questões e traçar metas neurologicamente corretas para que eu atingisse o resultado tão esperado, que foi o que eu consegui, graças a Deus. Né, Maurício? Pode complementar, por gentileza? Perfeito, perfeito. Vamos falar do próximo slide aqui, no fenômeno da neuroplasticidade. Eu quero mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai aparecer aqui no compartilhamento. Está aparecendo esse videozinho aí? Deixa eu ver. Não, tá só neuroplasticidade, Maurício. Então, espera aí um minutinho aqui que eu vou ajustar. Pronto, agora tá, né? Tá. Olha que lindo. Olha as trilhas neuronais, a casa principal, a casa... Enfim, é assim que acontece. Isso é a neuroplasticidade, tá? Então, voltamos aí, apareceu aí a neuroplasticidade. Isso, agora volta para a apresentação, por favor. Prontinho, prontinho. E é justamente isso que nós vamos trabalhar no processo, ok? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no que a gente vai falar agora sobre saúde integrativa e como que a gente vai reequilibrar a química cerebral, né? Nós já falamos disso em outro slide, da questão do sono, da questão do intestino, da questão do movimento, da questão da atenção plena, que foi como a gente começou aqui a nossa aula de hoje, fazendo um exercício respiratório para nos trazer para o presente, tá? Eu gosto de falar para vocês o seguinte, 9 de março de 2026, 20h46. Qual é o problema que vocês têm nesse exato momento? Nenhum. Nenhum. Vocês estão aqui escutando tudo que a gente está falando,
tá entendendo tudo que a gente está falando, o cérebro de vocês está registrando tudo, possivelmente vocês estão na casa de vocês, onde dormir, tem o que comer, está tudo bem. Ah, mas na semana que vem, não é no presente, tá? E um outro regulador também da química cerebral é o sol. Uhum. O sol produz vitamina D, serotonina, enfim. O que eu quero falar para vocês aqui nesse slide, gente? Pouca gente sabe o que faz um fisiologista. A fisiologia é a área que estuda o funcionamento do corpo e tudo na tua saúde e nas tuas decisões está relacionado a como seu corpo funciona, certo? Então, assim, hoje eu dou aula numa startup de tratamento não farmacológico. É isso que a fisiologia faz. Eu gosto de fazer, se for resumir o resumo do resumo do resumo do resumo, o fisiologista é um médico que não pode prescrever remédio. A gente precisa tratar sem remédio. E tem como, Maurício? Tem para tudo. Para distúrbio de privação de sono, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, resistência à insulina, para tudo existe tratamento não farmacológico. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. O fato de eu dar aula de tratamento não farmacológico não significa que eu seja contra remédio. Graças a Deus que existe, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte: o medicamento, ele faz uma função no seu corpo que era para o seu corpo estar fazendo sem ele. Senão a gente nascia precisando tomar remédio, né? E não é da formação acadêmica do médico identificar a causa que fez com que fosse necessário você tomar o medicamento. A formação acadêmica do médico é diagnóstico e tratamento. E graças a Deus que eles existem, porque realmente são super-heróis. Mas o que acontece dali para trás, antes do diagnóstico, é muito da fisiologia clínica. E a fisiologia clínica é que vai trabalhar recuperar a função do cérebro, a função de equilíbrio emocional, as funções físicas, tá? Se eu recupero a função, eu não preciso mais tomar o remédio. Se o remédio está fazendo uma função que era para o meu corpo estar fazendo sem ele, se eu trabalhar recuperando essa função, eu não preciso mais tomar a medicação. E recuperar a função depende disso aqui que eu estou falando, basicamente disso aqui, que vai reequilibrar a química do seu cérebro. E aí, com a química do cérebro modulada, você tem muito mais facilidade de tomar decisões cada vez mais assertivas. Exatamente. Então, eu vou dar sequência aqui no slide, ok? E vocês vão entender agora como que funciona o programa. Você quer falar, Thaís? Pode falar. Então, vamos lá, gente. Como vai funcionar o nosso programa 91 A Virada? Primeiramente, vai ser um programa que vai durar 10 semanas, tá? São 2 meses e meio. E nessas 10 semanas, nós vamos ter encontro online todas as semanas, como a gente está fazendo aqui. Todos os encontros serão ao vivo, mas para quem não puder estar presente no horário marcado, as aulas todas ficarão gravadas, vocês vão receber todas as aulas gravadas. E nesses encontros, nós vamos fazer todo o processo que a gente estudou sobre reprogramação mental e reprogramação de hábitos, passo a passo. Tá? E não serão apenas as aulas que vocês terão acesso toda semana. Tá? Durante o decorrer da semana, porque a aula é uma vez por semana, mas no decorrer da semana, vocês vão estar recebendo conteúdos práticos, tá? Micrometas a serem cumpridas, tá? Porque é justamente com essa estratégia que a gente vai fazendo o processo de reprogramação. Perfeito. Então, quando a gente vai falar de reprogramação, seja de hábito, seja reprogramação mental, eu vou falar para vocês os 4 componentes aqui que fazem com que a gente consiga reprogramar hábitos, seja qual hábito for, tá? Hábito nutricional, hábito de procrastinação, seja qual for, tá? O primeiro componente para que a gente se reprograme chama conscientização. Esses todos vocês têm. Por que eu estou afirmando que todos vocês têm? Por um único motivo, vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, é porque vocês falaram, eu preciso me reprogramar. Isso aqui faz sentido para mim. Eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar onde eu estou. Eu não quero continuar desse jeito. Então, vocês já têm a consciência. Porque se não tiver a consciência, esquece. Tá? Mas vocês já têm essa consciência de querer mudar. O segundo passo chama recompensa.
tá? O seu cérebro não é bobo. Sinto lhe informar. Tá? O seu cérebro, se você começar a aplicar ali o que a Thaís fala, dos planos da ação, das metas neurologicamente corretas, e se elas não forem neurologicamente corretas, você não vai receber recompensa. Você vai começar a fazer, e vai falar assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo que me falaram e nada acontece. Eu não sinto nenhuma melhora, eu não sinto nenhuma recompensa. E o seu cérebro conversa com você. Você já conversou com você mesmo várias vezes, né? Seu cérebro vai falar assim, rapaz, para com esse trem, esse troço não funciona não. Desiste disso, isso aí não dá certo, você está fazendo aqui quanto tempo, a gente não melhora nada aqui para a gente. A mente mente. Aí vem a autossabotagem, né, dentro do processo. Então, recompensa. O que a gente vai propor para você precisa gerar recompensa em curto prazo, senão vocês desistem. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ela precisa gerar recompensa em curto prazo, vem o terceiro componente que chama baixa complexidade. Por quê? Thaís já explicou. O seu cérebro está lá na zona de conforto, está lá esticadão na rede, tranquilo. E se a gente trouxer algo que seja muito complexo para ele fazer, ele fala: Ah, vou sair preguiça. Quero não. bobagem. Vou sair daqui nada, vou ficar aqui mesmo, aqui está ótimo. Tá? Porque o seu cérebro tem a tendência natural de poupar energia. Mas se você traz metas que não sejam complexas, e aí por isso que a gente fala de metas neurologicamente corretas, você vai falar assim, não, isso aqui dá para fazer. Tá? E aí você tem esse terceiro componente, que é a baixa complexidade. E o quarto é o que todo mundo fala, repetição. Porque é a Uhum. repetição que vai formar as trilhas, que vai ajustar a sua neuroplasticidade. Só que as pessoas só falam disso quando a gente vai falar de reprogramação. Você tem que repetir um comportamento várias vezes que você consegue se reprogramar. Tudo bem, mas se ele for complexo e se não tiver recompensa e as metas neurologicamente corretas, você não faz. E é aí que as pessoas erram, porque elas não conhecem o processo. Então, precisam dos quatro componentes: conscientização, recompensa, baixa complexidade e repetição. É assim que a gente faz o processo de reprogramação. Então, por isso que vocês vão ter encontro online semanal, conteúdo prático, micrometa para vocês cumprirem, mas de uma forma humanizada, de uma forma homeopática, né? Pouco a pouco, mas que sim, dentro de 10 semanas, é totalmente possível você conseguir todo o processo aí de start da reprogramação, tá? Para que você realmente perceba que o benefício está sendo infinitamente maior do que o sacrifício. E é isso que faz você se manter no processo. E eu vou falar um trem para vocês. É tão linda essa transformação, gente, que na hora que você vê, você já tá com um novo hábito. Você, nem doeu. Eu fiz, tô virando novas chaves e nem percebi que doeu tanto assim. Nem doeu, porque você vai transformando isso com tanta leveza, porque a gente ensina as técnicas, gente, de você tratar as questões na raiz, mas acolher isso com muito amor, sem julgamento, sem culpa. Você não tinha consciência e o conhecimento que você tem hoje. Então, a gente acolhe as coisas com muito carinho, tá? Então, para vocês entenderem Exatamente. que tudo é possível, porque já acontece, né? E vai ser muito lindo e muito leve para todos nós. Amém. Dando sequência, nós vamos, então, imediatamente após finalizar a aula, abrir as primeiras inscrições aqui, tá? E aí eu quero mostrar para vocês as condições, tá? Imagino que vocês já estejam mapeando aí qual vai ser o investimento para você participar desse programa e como vocês vão fazer parte da nossa primeira turma, tá? E com muita honra, a gente está fazendo uma condição extremamente Espera aí, especial. deixa eu falar um trem antes. É nossa primeira turma juntos, tá, Brasil? Primeira turma juntos, É, exatamente. nós dois juntos, ou seja, somando dá muito mais de 50 anos de experiência de Sim. viagem, né? O Maurício já está nessa jornada aí há 28 28 anos. anos. Eu estou também há quase 25, já atuei no governo federal, no GDF, aqui em Brasília, atuando aí bastante. Palestrei em praticamente todas as escolas aqui do GDF, levando inteligência emocional, coordenando projetos voltados para as mulheres, para os homens, para as empresas, Lakeside, Viagens Brasil Turismo, dentre várias outras aí. Maurício também está nessa jornada
com muita experiência, e a gente está aqui para simplesmente transbordar o nosso conhecimento para vocês com todo amor, para que vocês também tenham resultados extraordinários, assim como nós temos diariamente. E já quero agradecer desde já pela confiança, porque toda vez que alguém chega, um paciente novo, um mentorando, ou uma pessoa nova, eu agradeço muito, porque vocês estão fortalecendo a nossa cura também. Exatamente. E que E bom que você? você falou. Que bom que você falou isso, Thaís, porque assim a gente já ia dar uma bola fora, né? A gente não fez uma apresentação nossa assim de currículo mais É extensa, né? mesmo. Bom que você falou, você já falou o seu. Enfim, eu estou, como a Thaís diz, há 28 anos na área. Hoje eu sou professor de pós-graduação na Faculdade Anhanguera de EAD, na área de Ciências da Saúde, tá? Trabalho com saúde preventiva e integrativa, enfim, e sou especialista justamente em gestão de hábitos, tá joia, gente? Então vamos lá. Qual vai ser o investimento que vocês vão fazer para Antes, virar a vida de pera. vocês? Antes, suspense. Não, deixa eu explicar para Suspense. vocês um catiquinho. Porque nós já coordenamos esse tipo de projeto já tem muitos anos, né, na área de saúde também, não somente emocional, porque o Maurício, ele junta tudo. Ele também é especialista em leitura de exame de sangue, de entender, identificar o que está acontecendo de dentro para fora mesmo. E aí junta com os hormônios, que tem a ver com as conexões neurais, que tem a ver com os resultados, com os sintomas e com tudo isso. E só para vocês terem uma ideia, uma primeira sessão comigo, seja online ou seja presencial, o investimento é de R$ 1.500 a primeira sessão. Então, assim, a gente juntou todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem, e a gente pensou num programa que seja acessível para todo mundo. Então, a gente preparou tudo com muito carinho para vocês, gente. Então, não tem como Exato. perder, não. Thaís falou aí da questão dos exames laboratoriais, né, os exames de sangue. A fisiologia ela não trabalha com diagnóstico, ela trabalha com uma coisa muito preciosa que é prognóstico. Isso. Né? Então a gente aprende a não ler os exames de sangue pelos valores de referência, que são para a doença, né? A gente faz um trabalho voltado para longevidade, saúde, qualidade de vida e bem-estar. E na leitura de exames de sangue, a gente consegue enxergar a sua saúde de luneta daqui 20 anos. Então, a gente consegue saber o que pode acontecer com a tua saúde na próxima, não nos próximos anos, nas próximas décadas. E aí a gente já começa a intervir. Isso é saúde preventiva, gente. A gente sabe que é extremamente mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença. E não existe terceira opção. Infelizmente, eu sempre faço isso. A gente tem duas opções na vida: ou cuida da saúde, ou cuida da doença. Dois Não existe caminhos, né? Amor terceira ou opção. dor. Amor Exatamente. ou dor. É decisão seguida de ação. Exatamente. Então, gente, vamos lá. O valor, o investimento do programa, tá? O valor, vocês já entenderam, o investimento do programa para essa primeira turma vai ser apenas de R$ 247 à vista, ou vocês vão ter a opção de parcelar em 3 parcelas de 89. Ou seja, se vocês comerem 3 pizzas a menos nos próximos 10 semanas, vocês pagam o programa. Enfim, é mais fácil do que do que o quê? É mais fácil do que o quê? Para tirar doce da boca de criança, né? Enfim, a turma vai iniciar no dia 16 de março agora na próxima segunda-feira, tá? A gente já vai iniciar. E esse valor que nós estamos mostrando aqui para vocês é o valor disponível só para o primeiro lote, só para as primeiras 10 vagas, tá? Nós já temos 10 aqui, enfim. Então, por isso é que a gente falou no grupo, falamos o seguinte: olha, nós vamos ter condições especiais de adesão só para quem estiver na aula, tá? Então, essas são as condições, e nós vamos colocar a chave Pix também, vamos deixar o link para quem quiser fazer o parcelamento pelo cartão, tá? Em 3,89, e vamos explicar tudo lá no grupo. Se alguém ainda não tiver no grupo, pode mandar mensagem para mim, ou pode mandar mensagem para a Thaís, porque nós temos um grupo no WhatsApp que a gente está já trazendo esses conteúdos há várias semanas, que a gente manda o acesso para vocês ao grupo, para que vocês possam fazer a adesão ao programa, e eu tenho certeza que vai ser o dinheiro mais bem investido que vocês vão fazer, porque, sinceramente, é só
nessa primeira turma que a gente vai fazer essa condição tão fácil assim e tão possível de vocês aderirem. Tá joia? Thaís, quer complementar? Quero complementar com certeza. Ai, que ótimo! Uhul, isso aí. Estou gostando de ver. Ação. Tem poder quem age, tem poder quem está disposto a ser melhor todos os dias e que busca ajuda de profissionais capacitados para que essas chaves realmente virem e que você tenha resultados de muita luz e que você possa, através dessas ferramentas, e o melhor de tudo, gente, é que além de vocês aprenderem, todas as vezes em que vocês reaplicarem, vocês vão multiplicar essa luz por onde vocês passarem. Então, vem conosco. Chega de mimimi, chega de autossabotagem, chega de procrastinar. E quem quiser tirar dúvidas, fique à vontade, nós estamos aqui para poder responder tudo que vocês quiserem. Exatamente, é isso que eu ia falar. Nós vamos abrir para vocês tirarem dúvida agora, mas antes disso, essa mensagem final aqui. A virada começa com uma decisão seguida de uma ação. Não adianta só decidir, vocês têm que agir. E hoje é o dia da virada da vida de vocês. Hoje é o grande dia. Hoje, na verdade, eu adoro essa frase, é o primeiro dia do resto da sua vida. Uhul! Vamos fazer com que daqui para frente seja diferente e é fazer aquilo que você sabe que precisa, você sabe que você precisa, mas por algum motivo você não executa. E você, dessa vez, não vai ter que executar nada sozinho, você vai fazer junto com a gente. Chegou Tá? a hora, Chegou merecimento. a hora, estamos aqui com vocês e vamos abrir para perguntas. Eu já tenho um comentário ali que eu vou da Débora, que eu vou falar, tá? Que eu vou responder, mas eu já quero abrir para perguntas aqui. Se ninguém perguntar nada, eu já vou no da Débora aqui, tá? Mas fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem perguntar pelo chat, pode. Se vocês quiserem abrir o microfone aí, abrir vídeo, bora lá. Estamos aqui para isso. Bom, quando a Débora, que na realidade a Débora é a Neide, a gente estava comentando, há um tempo atrás, ela comentou, a fibromialgia é uma prova disso que Thaís falou, né? O nosso corpo, ele vai falando, né? Que nem o Maurício explicou do caminhozinho da casa para a casa da árvore, foram construídas essas conexões neurais que geram e repetem esta dor. E às vezes, gente, não está no consciente não, tá? Já vou até dar uma antecipada aqui para vocês. O nosso cérebro, ele tem uma caixinha preta, vou dar o exemplo do avião, né? E nessa caixinha preta, que é o subconsciente ou o nosso inconsciente, existem várias termologias, e aí eu estou usando as duas logo, que o nosso cérebro, ele coloca essa dor dentro dessa caixinha preta para a gente não olhar mais para a dor, porque dói. E às vezes as feridas, elas são simplesmente enterradas vivas, né? A pessoa começa a jogar terra porque ela não quer mais sentir aquela dor. E com isso, a gente vai tratar todas essas questões na raiz com muito amor, com muito acolhimento, com muita compaixão, sem julgamentos, a gente vai simplesmente se acolher de fato. E quando essas dores vêm, é como se a gente furasse um poço artesiano, já viram? Como é que é? Não sei se vocês já foram. Eu já tive canil, na época que eu fazia medicina veterinária, e eu vi ao vivo como que era. Também já tive lá fazenda, em Padre Bernardo. E na hora que vai cavar um poço, que começa... Na hora que ele puxa, que abre o poço, que encontrou a água, vocês já perceberam, já viram, ou se não, pesquisem depois como que é fazer um poço. A água vem toda turva, vem sujeira junto, vem a raiz, vem lixo, vem um monte de coisa junto. Depois a sujeira desce, a água calma, o que tem de subir sobe, aí dá para a gente peneirar, e aí sim vem a água límpida, linda. Dá até para a gente beber assim, ó, como se fosse uma nascente. Assim é com o nosso subconsciente. A gente pode, às vezes, acontecer de encontrar muitas dores, muitas fraturas, mas nós estaremos aqui para dar o suporte, tá? Independente da hora, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não importa. É mandar a mensagem que assim que a gente visualizar, a gente vai responder. Se eu estiver acordada, eu vou ligar se for necessário. Vocês terão todo o suporte meu e do Maurício, viu? Perfeito. Cléia levantou a mão aí. Cléia, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer tirar uma dúvida? Deixa eu ver se ela ainda está aí. Eu acho que ela levantou a mãozinha, mas ela saiu.
Mas pode complementar da Neide? Vamos lá. Bom, Cleia quer fazer uma pergunta? Cleia está aí, ó. Não, não? Então vamos lá. Eu quero participar. Ah, tá Você já joia. foi Cleia, bem-vinda. você já está no grupo nosso de. Estou. Ah, maravilha. Então nós vamos lançar lá tanto as duas possibilidades de pagamento, tá? Tanto a parcelada quanto a à vista pelo A Pix. parcelada. E seja Ah, muito bem-vinda, tá? Parabéns pela Obrigada. decisão. Vamos gratidão, lá, amada, pela confiança. gratidão. Só falando sobre a questão da fibromialgia, da Neide, a fibromialgia é uma condição de saúde extremamente complexa, porque ela tem um gatilho emocional muito forte, muito forte. Existe, obviamente, uma predisposição genética para que isso aconteça. Sem predisposição genética, a gente não manifesta, mas existe também 70% da condição que a gente chama de epigenética. Epigenética é a tua relação com o meio. Tá? A tua relação com o meio tem a ver com absolutamente tudo. Como que você lida com as suas emoções, tá? Como que você se movimenta, como que você dorme, como que você come, né? Tudo isso tem influência no que a gente chama de estado inflamatório, que é a base do processo da fibromialgia. Na verdade, o estado inflamatório é a base de desenvolvimento de qualquer tipo de doença crônico-degenerativa, tá? E a gente sabe que uma das coisas que mais inflamam o nosso organismo internamente é o estresse. É aquele estresse que você carrega dia, semana, mês, ano, e a nossa proposta é justamente tratar essas fraturas emocionais junto com vocês. Tá joia? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Estamos à disposição de vocês. Uma pergunta, um comentário, uma sugestão, o que vocês quiserem. Não, não, ninguém mais? Ninguém vai levantar a mãozinha? Eu não peguei o princípio, e depois isso vai ficar gravado, né? Vai, nós vamos subir essa aula para o YouTube, vamos deixar disponível lá no grupo, tá? Para que possa Ah, assistir então tá bom. toda É, a porque aula, tá bom, Cléia? eu chego do serviço tarde. Ah, tá joia. Vamos disponibilizar sim, fique tranquila, tá Tá bom, bom? obrigada. Imagina. Oi, Bom, posso falar um pouquinho? claro, fique à vontade, Neide. Eu não levantei a mãozinha porque, como eu comentei no início, o meu negocinho aqui embaixo não tem. Aí eu vou preferir falar. Por Eu favor. gostei da apresentação de vocês exatamente porque vocês falaram tudo o que eu sinto da minha fibromialgia. E normalmente nós que sentimos a fibromialgia, a gente pensa que não tem cura. Por quê? Porque é o que o médico fala pra gente. Mas a cura, pelo que eu vi no programa de vocês, que eu sei o que é fibromialgia, eu estudei o que eu tenho, então eu sei que o que eu vi no programa de vocês é que vocês vão agir exatamente onde ela pega, né? Pega no meu cérebro, no Isso. mental, né? As coisas que a É isso, Thaís o emocional. explicou, que a gente tem que buscar do nosso interior, foi por isso que eu gostei do programa de vocês, Uhul. entendeu? Gratidão, gratidão. Deixa eu te falar uma coisa, Neide, que é bem Hum, importante. Existe um nome que a gente dá a essa condição que a gente não chama de cura, né? Você falou assim, os médicos falam que não tem cura. E, de fato, o nome não é cura, o nome é remissão, né? O que uhum, é uma remissão? É quando você está num estado onde você não precisa medicação, você não tem mais sintomas, você tem uma vida sem nenhuma limitação. Por quê? Porque você fez o trabalho, você fez o tratamento que você precisava fazer. Esse tratamento, ele nunca é medicamentoso. Medicamento trata sintoma, não trata causa. Quando a gente vai na causa, você entra num estado de remissão. Por que, que a gente não chama de cura? Porque se você voltar a cometer as mesmas falhas, vou chamar de falhas, tá? Mas a gente pode dar tá. outro nome. Mas se você voltar a ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, os sintomas voltam.
Padrões antigos, ou seja, por isso a importância do desprogramar para reprogramar. Tudo vai depender da sua autorresponsabilidade em colocar tudo em prática. É por isso que eu sempre falo assim, é muito fácil, meu personagem é ruim, seu personagem é ruim, você que não está fazendo treino. Uai, tudo vai depender de você, e a gente vai falar muito sobre a autorresponsabilidade nessa reprogramação, porque sem a autorresponsabilidade não há resultado. Sem o seu comprometimento 100% no dia, Thaís, mas hoje eu estou 20, então dê o seu 100 desse 20. Exatamente. Esteja, porque tudo é uma construção, gente, não precisa preocupar em, eu não estou conseguindo, calma e elegância. Respira, inspira, não pira, coloque em prática as técnicas que funcionam. Tudo é prática e vai dar certo. E só acrescentando, tá? A remissão. Pode falar, Neide, por favor. Não, é porque com o que vocês falaram aí, eu vi que realmente o programa, então, vai ser uma motivação para mim, porque, como a Thaís diz, a gente é igual ir à academia. Por que que eu não vou à academia? Porque eu tenho que ir, né? Então, eu não tenho motivação. Então, Aham. se o programa for me dar essa motivação, se o programa for, como vocês falaram aí, pelo que eu vi, é exatamente o que o Maurício acabou de dizer. Realmente, Maurício, não tem a cura. A gente fala cura entre aspas, porque é igual você falou, depende da gente, depende da nossa cabeça. Então, se eu estou bem, eu estou curada. Sim, sim, Eu estou curada, mas para isso eu preciso dessa motivação, sim. porque eu não falo só da fibromialgia, acabei de falar inclusive da academia, tanto de outras coisas também, de ir aguar as plantas, de fazer alguma coisa, a gente não faz, porque muitas vezes a gente não tem motivação. É o que eu estou buscando, por isso que eu interessei pelo site, porque é o que eu estou buscando, entendeu? Que maravilha. É importante até reforçar que essa condição de remissão, ela não é só para fibromialgia, não, tá? Para Ela tudo. é para tudo. Foi o que eu A falei gente agora, é para tudo. Isso. Eu tenho um programa de saúde que a gente já teve casos lá de remissão de hipertensão, de remissão de diabetes, de remissão de doença autoimune, que todo mundo fala que não tem como e tem, tá? Ó, Porque as pessoas se reprogramaram mesmo, né? Mas porque é era aquilo que eu falei, se elas voltarem ao comportamento antigo, a tendência é voltar. Mas esse processo, quando a gente faz bem feito, a pessoa não volta mais, não. eu posso falar de mim como autoridade total sobre isso. Ó. Obesidade, eu eliminei mais de 70 quilos e mantenho meu peso há 12 anos. Eu tomava remédios psiquiátricos, que eu tinha depressão, síndrome do pânico e tendência ao extermínio. Já são 12 anos que eu não tomo nenhuma medicação e recebi a alta da minha psiquiatra, do sexólogo, terapeuta, iridologista, acupunturista, tudo isso por conta da reprogramação. Sem contar que eu consegui vencer relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Várias pessoas já me acompanham aí nesse decorrer, sabem um cadinho da minha história, que eu sempre conto, que já fui estuprada, já fui mantida em cárcere privado, né? Já fui espancada quase até a morte por conta de relacionamentos tóxicos, e hoje eu tô com uma pessoa extraordinária ao meu lado, um homem que sabe como tratar uma mulher, porque ele também se cuidou, ele também se curou, ele também mantém essa cura constante na vida dele do reequilíbrio do feminino e masculino internos. Isso a gente também trata na reprogramação, porque a gente atrai aquilo que precisa ser transformado e curado, por isso repete o padrão até que a gente acorde para a vida e fala, oh, chega, já deu pulhose, já deu, chega. Né? E fazer essa transformação, a gente trata também, trabalha também, eu vou deixar você falar, Matheus, a gente trata também, trabalha também a questão do merecimento, porque às vezes, gente, nós temos programado e gravado no nosso DNA de toda a nossa árvore genealógica padrões muito tóxicos que a gente fala e repete sem ter essa consciência. Então, a gente trata todas essas questões mesmo na raiz, trazendo novos resultados. Então, além de eu ter vencido tudo isso, eu ajudo mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos e abusivos, inclusive os homens que querem. Tem muito homem que não suporta mais repetir padrões tóxicos de machismo, narcisismo e todo esse desequilíbrio que a gente experiencia diariamente do feminicídio, do autoextermínio também. Tá? Então, a gente vai tratar
tudo isso com muito amor e com muita calma e elegância. Matheus, você quer falar? Pode falar. Oi, estão me escutando? Sim, Se tiver com alguma interferência, vocês me falam, porque tá chovendo aqui. tudo Mas bem. é para fazer só um adendo assim a mais na fala da Neide, que ela comentou que às vezes está desmotivada, não quer ir e tudo mais. Às vezes eu também me pego aqui e falo, acho que eu não vou para academia hoje não, vou descansar. Só que se você ficar nesse seu tempo livre sem fazer nada, às vezes é melhor você ir por disciplina na academia ou por disciplina ir fazer o curso que você tem que fazer, mas você pode não estar motivado, mas tenha disciplina, porque se você não tiver disciplina para poder tomar as atitudes que você tem que tomar, fazer as atividades que você tem que fazer, você não chega a lugar nenhum. Então, acho que o mais importante não é só você estar motivado a alguma coisa, é você ter disciplina, porque sem isso você não consegue nada. Constância, muito bem. Perfeito, perfeito. Eu digo assim, como eu falei da questão da Posso, baixa complexidade para a formação posso do lábio. complementar? Pode, pode. Vamos? É Matheus, né? Matheus, eu concordo plenamente com você. A motivação, no caso, é exatamente para te ajudar. Um exemplo que eu vou lhe dar. É, a fadiga. Quando a fadiga te ataca, você fica aqui. Você sabe que você tem que aguar suas plantas, você sabe que você tem que dar comida para os cachorros e você não faz. Aí você fica aqui. Ou alguém fala assim, não, levanta daí e você faz, daí vem a motivação. Não, bora ali. Não, você vai sair dessa. Ou você, como a Thaís comentou aí, você tá ali porque você fez a sua autossabotagem, é isso, Thaís? Isso, autossabotagem. Ou a É, procrastinação. aí de repente, do nada, você mesma fala assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Bom, não, vou levantar. E de repente você se vê meia hora depois, uma hora depois, ativa, fazendo as coisas, às vezes saindo, às vezes até limpando casa. É exatamente aí que você falou. A gente tem que trabalhar os dois, né? E Perfeito. quando você tem uma ajuda, isso é assim surreal. Só É para isso aí. complementar, desculpa, gente. Não, Perfeito, Neide. E maravilha. adorei a observação do Matheus. Exatamente isso. Perfeito. Então, você falou exatamente, só que é porque tem alguns casos que é cada caso. Às vezes, realmente, a pessoa precisa de um acompanhamento, e isso o médico vai definir, ou o profissional daquela área vai definir se precisa ou não do acompanhamento. Mas se você não olhar e bater no peito, olhar no espelho e falar, eu vou fazer, ninguém vai fazer por você. Você É isso tem que aí. ter a atitude e a disciplina para poder fazer exatamente o que tem que ser feito. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É isso aí. É a autorresponsabilidade, A né? Perfeito. autorresponsabilidade. Eu tô com Então, dor, eu tô com dor, eu vou com dor. Eu tô com preguiça, eu vou com preguiça. Eu tô com medo, eu vou com medo. Tá com medo, vai comer mesmo. Tá doendo, vai com dor mesmo. Que é só, fazendo assim que você vai sair da ruptura da zona de conforto. só voltar numa mágica aí. Existe uma mágica nesse processo, tá? Que a mágica eu comentei ali no meio da aula mesmo, quando eu falei dos 4 componentes da formação do hábito, e falei de algo, de um dos componentes que chama baixa complexidade. Né? Talvez nesse momento, nessa condição atual que engloba todo um histórico seu, Neide, talvez você não esteja preparada ainda para ir para a academia, mas você está preparada para fazer 10 movimentos de senta e levanta na cadeira, para você fazer 2.000 passos por dia, né? Para você fazer um movimento X, um movimento Y, né? Porque exercício é igualzinho remédio, e é uma dose diferente para cada pessoa. A dose que funciona para você é uma, para mim é outra, para Thaís é outra, para o Matheus é outra. Então, quando a gente fala de baixa complexidade, obviamente que você não vai conseguir, por exemplo, treinar como o Matheus treina, né? Mas, se a gente faz 20 minutinhos, 15 minutinhos de alguns exercícios direcionados na dose correta para você, a mágica acontece. Qual é a mágica que acontece? É o outro componente da formação do hábito, que é a recompensa. Seu corpo fala assim, gostei. É, Eu estava pior, estava aqui jogada, toda né? humilhada. Toda humilhada, e comecei a fazer, e agora eu estou me sentindo melhor. E olha só que interessante, esses 4 componentes que eu falei para vocês, principalmente os 3, baixa complexidade, recompensa e repetição, é exatamente
exatamente assim que se formam os vícios. É Sem isso aí. tirar nem pôr. Né? Uhum. Vamos falar de alcoolismo. Não é complexo você descer e comprar uma bebida, não é complexo. Você gera uma recompensa em 15 minutos, né? Você começa a beber com um problema desse tamanho, daqui a pouquinho ele está desse tamanho, e aí o que seu cérebro fala? Quero de novo. Repete. Repete porque eu gostei. Né? Então, o que a gente faz é trazer todo esse conhecimento para o que a gente chama de hábitos adaptativos, né? Porque o vício é um hábito desadaptativo. Né? Então, isso tudo é construído com muito conhecimento, com muito entendimento, para que a gente realmente possa fazer esse processo acontecer sem dor, sem sofrimento, né? E como diz a Thaís, com muita compaixão, com muito amor, e com muita calma e elegância. Muita calma e elegância e com muita entrega da nossa parte. Mais alguém quer falar alguma coisa ou quer complementar alguma fala? Outra coisa, que quando você está fazendo atividade física também, o seu corpo acaba liberando bastante endorfina, serotonina e dopamina, que são, como é que se diz? Neurotransmissores do bem. Neurotransmissores que o corpo libera, que te motivam cada vez mais. É um hormônio de bem-estar, de felicidade. Pode vir a dor depois, porque você está começando naquele momento, mas os sintomas que o corpo libera te fazem ficar muito melhor depois que você faz a atividade física. Oh, e o tanto que é gostoso depois sentir aquela sensação de eu fiz o que tinha de ser feito. Aí celebra, tá, gente? Você sente o de hoje tá pago. Só de vocês estarem aqui já é uma celebração para vocês, Brasil. Uma das coisas, gente, que o médico passou, que eu tenho que fazer, tipo, obrigatório, é atividade física. Ou aeróbico, ou musculação, mas eu tenho por obrigação fazer para que eu me sinta melhor. Eu falo obrigação entre aspas, né? Tipo, você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer atividade física, você tem que evitar o estresse. Então, realmente, a atividade física, Matheus, é um componente quase que obrigatório para isso, né? Deixa eu só complementar aqui um trem para vocês. Desculpa, Maurício, você quer falar rapidinho? Não, é só falar com a Leide, que é isso mesmo, perfeito, a ideia é essa, e aí você vê mais uma vez a conexão do corpo com a mente, né? A fibromialgia, ela tem uma razão, um gatilho emocional, mas você precisa de mexer o corpo, o músculo, para que o órgão mais beneficiado com o exercício físico é o cérebro, o mais beneficiado de todos. E eu quero até aproveitar aqui, me desculpa aqui, Thaís, só um minutinho. Não, tem nada não. A Alessandra fez um comentário aqui que eu preciso falar. Eu estou em um estado de resistência muito grande, sei de tudo que preciso fazer, mas não saio do lugar. Alessandra, quando eu e Thaís sentamos para começar o projeto 911, a gente pensou exatamente em pessoas que estão aonde você está. São essas pessoas. O programa foi feito para você. Justamente para que você saiba o que precisa fazer, mas você não consegue sair do lugar. Então, a gente vai fazer todo o processozinho de formação de hábito com você, de construção disso, mas de uma forma humanizada, com baixa complexidade, com alta recompensa, porque a gente vai te tirar daí, porque tem duas mãos estendidas aqui para te ajudar. Até porque nós passamos por esse processo também. A gente sabe que não é simples assim. Por isso que a gente juntou o nosso conhecimento para que nós trouxéssemos algo mais tranquilo, como diz o Maurício. Presta atenção, gente, só um cadiquinho antes que eu quero acrescentar aqui para vocês, que nós estamos falando do emocional e do físico, mas eu quero mostrar para vocês aqui que nós não iremos só trabalhar esses dois pilares, não, tá? A gente vai trabalhar o pilar parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional e o espiritual. Serão 11 pilares que nós iremos tratar e reprogramar nesse nosso projeto da 911, a virada, a grande virada, extraordinária virada da vida de todos nós. Então, a gente quer não somente
continuar o nosso despertar da consciência e a nossa ascensão, como quer trazer todos vocês, que venham ao nosso clã junto com a gente, que vocês possam estar juntos, para que nós possamos içar voos juntos cada vez mais alto. Vocês já viram como é bonitinho quando as aves vão içar voo, que elas vão dar a volta ao mundo, como é tudo sincronizado, como tudo é leve, como é tudo fluido. Sempre tem um líder e vem aquela galera atrás. Não é assim que eles fazem? Assim, ó. É tão bonitinho, gente. E é isso que a gente quer, que vocês venham também, içar voos cada vez mais altos, dar a volta ao mundo, trazer leveza, sabedoria e clareza, porque vocês merecem. Eu tenho certeza, por isso que vocês estão aqui. E eu estou muito feliz com isso. Maravilha, é exatamente isso. Gente, vou aqui ainda deixar à vontade para que, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a Neide levantou a mãozinha, um A catiquinho. Neide levantou a mão ou não? Bom, Mas gente, pode ir, Maurício. então, nós queremos agradecer vocês pela presença, por nos dar um pouquinho do tempo de vocês, para que a gente pudesse bater esse papo hoje. Tá? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque assim, eu tenho um propósito de vida que é ajudar pessoas, que é resgatar pessoas. Então, eu falo que se a minha felicidade pagasse meus boletos, eu nem cobrava. Mas como não paga, a gente precisa de ter um retornozinho para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Até porque, Maurício, dinheiro também é energia. Claro. É importante investir em você. Isso é um investimento. Caro é aquilo que não traz resultado. Então, não é aqui. Aqui vai trazer resultado e resultados extraordinários, assim, sem sombra de dúvida. Exato. Só depende de vocês. E mais acessível do que isso, tem não. Só 2 dias. Tá bom, gente? É isso, gente, amados. Gratidão. Beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Segunda-feira que vem nós começamos e vamos colocar lá no grupo todas as informações que vocês precisam, formas de pagamento, tudo direitinho, tá bom? E qualquer dúvida, nossa equipe está a postos aqui para ajudar vocês, tá bom? Maurício, antes de você ir embora, a gente ir embora, não tem como já compartilhar aqui, presta atenção, acho que eu vou conseguir compartilhar o link do grupo, para quem não está dentro do grupo. Deixa, vou compartilhar. Isso, faz favor. Deixa eu ver se eu consigo, Brasil. Espera aqui um minutinho. Não, deu errado aqui meu trem. Não, pode deixar que eu consigo aqui rapidinho. Show. Tá, vai ser jogo rápido aqui. Vamos Só lá. para a gente poder deixar aí salvo também. E assim, gente, essa é a hora. Estamos juntos, somos um. Conto com vocês. E vocês também compartilhar com as pessoas que você sabe que precisa. Gente, tá aí, ó. Acabei de colocar aqui nos comentários. Quem não tiver no grupo, clicou aqui e vocês vão cair direto lá no nosso grupo. E lá que a gente vai colocar todas as informações e que vocês terão as melhores condições de adesão aqui ao programa conosco. Tá bom? Tá bom? Gratidão mais uma vez pela confiança e por estarem conosco aí. Somos um. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Ah, peraí. Para de compartilhar a tela e vamos tirar uma fotinha. Ah, não. Claro. Todo mundo mostrando a cara, Brasil. Não quero nem saber. Vai, Maurício. Por favor, sócio top das galáxias intergalácticas do infinito. Ao infinito e além. Aê! Olha só. Isso, vai. Agora Primeiro sim. ele tem que descompartilhar a tela, né? E todo mundo aparecer. Então, tá, deixa eu compartilhar, é verdade. Descompartilhando. Pronto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aê, Alessandra, cadê o Matheus Borges? Quem mais? Francilene. Gente, eu tô sem óculos, espera aí. Francilene e Lili Costa. Vem para foto, Brasil. Vamos já fazer assim um de vitória, que é todo mundo já vitorioso. Espera aí, deixa eu captar Vai, aqui. Cleia. Aí.
Cadê, gente? Tá falando... Mostra a cara aí, Brasil. Thaís, eu tão desarrumada. Tem nada não, bobajada. É bom que você ainda vai ver essa transformação do antes e do depois. Antes A do Fabi programa, também tá te escutando aqui, Tatá. antes do programa e depois do programa, Brasil. Você vai ver a cara. Não Pior do foge, que eu, não. pior do que Olha eu, quem tá amada, assistindo você não deve comigo. estar, não. Aí, Eu. ai, que lindo. A vida. não precisa aparecer, Só falta a não. Lili. Vai, Lili. Simbora, Pior do que Brasil. pior do que eu, ninguém aí tá. A Vai outra de é linda. novo. Agora que Fran ia aparecer. 1, 2 e... Vitória! Ih, É Fabi. Parece não. Ai, tô muito bagunçada. agora eu Pronto. vi, Fabi. Por que tá Franci? Ah, Fabi, agora que eu tô te vendo, Brasil. É porque a Fran não quer aparecer, nós estamos assistindo juntas. Acredito não, Brasil brasileiro. Que despreparo. Fran, deixa eu ver você. Ela aí, não Brasil. quer, ela não quer. Vai rapidinho. Ah, não, gente. Gratidão. Beijo no coração. Beijo. Tchau, gente. Boa noite Tchau. para Tchau, todos. obrigada, gente. Tchau. Obrigada por tudo. Tchau. Imagina. Tchau, tchau. Como é que foi Eu aqui? agradeço. Vai ficar pra você, não.